Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é o fermento que condena. O cristão que anda de acordo com o Evangelho da Graça tem o privilégio de ser uma massa sem fermento, pois não está contaminado pela lei de Moisés, que era chamado por Paulo de lei da condenação. O Evangelho da Graça é um evangelho puro que liberta a mente do homem da contradição apresentada pelo sistema religioso. Pois esse sistema religioso fala de coisas que não conhecem, porque não tem a revelação da graça. E se não tem a revelação da graça, obviamente há fermento em suas palavras. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça e sexta-feira estou trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Continuando, existia duas classes de pessoas que Jesus falava a respeito deles com os seus discípulos, quando ele ainda estava vivo como homem, andando com seus discípulos pela terra. Jesus pediu aos seus discípulos para se resguardarem dos ensinos dos fariseus e dos saduceus. Veja, segundo os fariseus, era indispensável observar a lei para que o exercício do judaísmo fosse puro. E eles buscavam reconhecimento em atos piedosos como jejum, da esmola, oração e lavagens cerimoniais. Eles tinham orgulho de suas boas obras. Veja bem, meu amigo, era sobre eles que Jesus falava com os seus discípulos, para que os discípulos viessem a se resguardar dos fariseus e saduceus. Veja o que diz em Lucas 18:10. Diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Versículo 11. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Observe bem. O fariseu, em sua oração, acusava o publicano e exaltava-se de suas obras. E hoje não é diferente. Nas igrejas do sistema religioso, isso acontece do mesmo jeito hoje em dia. Isso não é igreja, pois igreja é fazer parte de um mesmo corpo, o qual o Cristo é o cabeça. Sendo assim, não há espaço para acusação e discórdia, pois somos um em Cristo. Agora observe como eram os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles pregavam a imortalidade da alma e a inexistência de anjos. Para eles, o livre-arbítrio era o que decidia as ações de uma pessoa. Eles eram mais conservadores do que os fariseus em relação às suas doutrinas. Esse grupo deixou de existir nos anos 70 DC. Eles tinham fortes laços políticos e sacerdotais naquela época, e por isso foram exterminados nos anos 70 DC, quando o Marechal Tito invadiu Jerusalém com seu exército. Então, este foi o fim dos saduceus, que juntamente com os fariseus fermentavam toda a massa, como disse Jesus. E Paulo também completou em Gálatas 5:9 dizendo: Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Portanto, meu amigo, as práticas dos fariseus e saduceus era o fermento que levedava toda a massa
E isso hoje está acontecendo naturalmente nas denominações do sistema religioso. Nessas denominações, eles estão levedando toda a massa com as ordenanças da lei de Moisés, como unção com óleo, dízimo, batismo nas águas, santa ceia e muitos outros tipos de ordenanças, como jejum e o ato de se exaltar por suas obras. Veja o que diz Paulo em Gálatas 5, versículo 2. Diz o seguinte: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Veja que o fermento que Paulo se refere é a circuncisão. Em Gálatas 5,4 diz o seguinte: Separados estais de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Paulo falava para a igreja de Gálatas que se justificar pela lei de Moisés era fermento, e quem assim o fizesse estaria separado de Cristo e fora da graça. Sendo assim, meu amigo, se justificar por obra da lei de Moisés, fica bem claro o que é fermento. E isso está acontecendo hoje no sistema religioso. Todo tipo de ordenanças da lei de Moisés é fermento. Portanto, voltar às práticas do judaísmo é estar fora da graça de Deus, é estar separado de Cristo. Creio que você entendeu. Todo tipo de preceitos da lei de Moisés é fermento que anula a crucificação de Cristo. O apóstolo Paulo fala de muitos tipos de fermentos. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 5,6. Diz o seguinte: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Versículo 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada. Agora me diga, como devemos estar sem fermento? A resposta é: fora da religião e firme na graça de Deus. É desse jeito, pois a religião é que condena e a graça liberta. Temos que renunciar às práticas do velho homem. Vamos ler e entender melhor em 1 Coríntios 5,1 que diz: Geralmente ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Versículo 2. Vós estáis inchados e nem planteastes para que quem praticou esse mal? Veja, Paulo repreendia a igreja de Coríntios por permitir que membros daquela igreja estivessem praticando atos malignos e que eles deveriam ser expulsos daquele lugar. Mas a igreja não se importava com isso. Eles faziam vista grossa. Veja o que diz 1 Coríntios 5, versículo 11. Diz o seguinte: Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer comais. Veja que todo esse tipo de prática que se refere Paulo é o fermento que condena o homem. Nós que estamos na graça, estamos livres da lei e do pecado, mas não temos o direito de fazer parte desse tipo de fermento que Paulo se refere. Se somos livres verdadeiramente, somos sem fermento, pois a graça é pura e limpa. Quem vive na graça não tem fermento. Creio que você entendeu. O fermento da lei é que condena o homem. E isso está em todas as suas ordenanças.
que é praticada pela igreja do sistema religioso. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.